uma nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Está no ar mais um programa Eu e Mais Um. Esse programa tem como objetivo orientar, ajudar e trazer a conscientização que nós devemos obedecer estas duas ordenanças de Mateus 28:19. Ide e fazei discípulos. Ou seja, nós evangelizamos as pessoas, falamos de Jesus para elas, mas não podemos perdê-las. Temos que dar continuidade a esta evangelização, ensinando-as a guardar a palavra de Deus, entender o que ela representa, o que ela faz, não é verdade? Então, nós estamos aqui para ajudar você, que está discipulando uma pessoa, ou você é um discípulo que também está aprendendo através desta programação. Nós estamos falando sobre as características de um discípulo. Uma das mais importantes é a obediência. Depois começamos a falar sobre submissão, até que nós chegamos a um ponto bastante mais profundo, que nós recebemos autoridade por meio da submissão a uma pessoa que tem autoridade sobre nós. Caso contrário, o cristão que se recusa a submeter-se aos que têm autoridade sobre ele, eu posso dizer que é como uma criança, né, que fugiu de casa, que vai tentar se virar sozinha, mas sua sobrevivência estará seriamente ameaçada, porque não tem ninguém cuidando dela, não tem uma supervisão de um adulto. E quem se priva da direção espiritual de um discipulador, está rejeitando a provisão de Deus para seu alimento e enfrenta um futuro incerto. Vejam que a confiança é a força do discípulo. Quando a pessoa aceita Jesus, ela precisa receber a orientação. Ela precisa receber este apoio, porque esse discipulador vai ensinar a ela tudo que realmente ela tem, entre aspas, direito pela palavra de Deus de receber. Ela está se privando de uma direção espiritual, de uma orientação espiritual na sua nova vida. Então nós temos que prestar atenção que a autoridade de Deus, ela vai muito focada sobre o homem, mas nós temos que ser submissos a este Deus, a esta autoridade, para que possamos ganhar também autoridade. Então veja que nós temos que reconhecer que sem estarmos sob a autoridade de um homem, de um pastor, eu não terei autoridade. E isso é ruim para nós, mas será pior ainda para aqueles a quem nós vamos ministrar. Então, você que está discipulando, é muito importante você crescer no conhecimento de Deus, mas também ser obediente, submisso, com alegria, obedecendo não por medo, mas que você ama a Deus e que você confia nele. Vejamos que a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, ordena nós provarmos os espíritos, antes de nos submetermos a estes espíritos. Nós vemos que é uma ordem para que busquemos a liderança de pessoas piedosas, pessoas que são experientes. Então, quando a gente reconhece que essas pessoas que estão nos orientando, que são autoridades sobre nós, nós reconhecemos que esses homens teriam de cumprir certos requisitos bíblicos para receber a autoridade de Deus, não é? Tanto individualmente como no coletivo, em grupo. Tinham de ser submissos à palavra de Deus com autoridade absoluta. Precisavam também ter provado sua consagração cristã. Está em 2 Coríntios 8:22. Servindo aos outros. Porque o discipulado, nada mais, nada menos, é você servir, é você ajudar, prontamente apoiar, né? E Jesus veio para servir. Jesus era muito eclético, sabia falar com todas as pessoas, de todos os níveis sociais. E os fariseus ficavam indignados, né? Quando viam Jesus conversando com a mulher pecadora, ou quando o viam num lugar que, entre aspas, era impróprio para um Jesus estar, podemos dizer assim. E os discípulos o seguiam, e ele estava ali. Ele ficou 3 anos com os discípulos ensinando a discipular. Então ele comia com eles à mesa, ele caminhava com os discípulos, ele ia fazer as pregações, os ensinamentos, os discípulos lá estavam. Os discípulos ficavam todos os dias com Jesus. O discipulado é isso, é você ficar todos os dias com o novo convertido, e não necessariamente pegar uma Bíblia, sentar ao lado dele, mas através da sua vida, através de um momento, de uma conversa
que o novo convertido fizer, você pode entrar com a palavra de Deus. Então não é uma coisa formal, né? Mas é uma coisa de relacionamento como amizade. Então nós estamos falando aqui que o discipulador precisa ter muitas características, além da obediência, submissão. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser consagrado, servindo, ele tem que ser servil, ser fiel em todas as coisas, como na mordomia do seu dinheiro, né? Uma passagem muito conhecida. Em suma, os discipuladores tinham de viver sua fé, oferecendo um modelo que os discípulos possam imitar. Os cristãos devem submeter-se a seus líderes voluntariamente, com alegria, não por medo. Porque não existe precedente bíblico para que os líderes exerçam, podemos dizer, sua autoridade sobre alguém que não se submete. É por isso que o Novo Testamento fala primeiramente àquele que tem a responsabilidade de submeter-se. Então, a pessoa que exerce autoridade, primeiro às mulheres, depois aos maridos, primeiro aos filhos, depois aos pais, primeiro ao servo, depois ao Senhor, e consequentemente isso vai seguindo. Então vejam que a submissão, ela realmente é uma das características mais importantes, porque você recebendo autoridade por meio da submissão, você tem esta autoridade. Isso é maravilhoso. E nós vemos que a submissão a homens espirituais, ele pode te guiar para um estágio muito maior da sua vida espiritual. Você vai crescendo, vendo aquele líder, né? Ou seja, aquele discipulador sendo realmente o seu exemplo, e você vai crescendo também no conhecimento. Vocês acompanharam aqui este espaço Eu e Mais Um. Se despede sua irmã em Cristo, Débora Miranda.